E no vídeo de hoje você vai me acompanhar numa viagem que eu acredito que é um sonho de toda criança e, por que não dizer, de todo adulto que nunca deixou sua criança interior morrer. Eu te convido a me acompanhar em um dia incrível com a minha família no Beto Carreiro World. Simbora pro vídeo? Como nesse vídeo eu vou contar a minha experiência de viagem, deixa eu falar do nosso trajeto e vocês vão entender o porquê do desenrolar de algumas coisas. Nosso plano de viagem era o seguinte: saída de Campina Grande, na Paraíba, que é a cidade onde nós moramos, no dia 19 às 15h30. E nós iríamos para Cofins, Minas Gerais. De Cofins, nós iríamos pegar o voo para Campinas, em São Paulo, e de Campinas para Florianópolis, em Santa Catarina. E nós estávamos com tudo certo para chegar em Floripa, à meia-noite, mais ou menos, alugar o carro. Na verdade, gente, meu esposo já havia deixado o carro alugado e nós, quando chegássemos a Florianópolis, seguiríamos até Penha, que é a cidade onde fica localizado o Parque do Beto Carreiro. Nem tudo saiu como a gente havia planejado, né? O voo de Campina Grande até Cofins, ok. Agora, de Cofins até Campinas, houve um atraso de 50 minutos. Pra gente que já estava com tudo cronometrado, tudo direitinho, ali no máximo 15, 30 minutos, para sair de um voo e pegar outro, esse atraso mudou algumas coisas. E aí, lá no aeroporto de Campinas mesmo, a Azul, que foi a empresa que nós viajamos, ofereceu o próximo voo para Florianópolis, que sairia às 6 da manhã do dia 20. Só que dia 20 já era o dia da gente estar lá no Beto Carreiro, na cidade, pelo menos da Penha, para poder a gente ir para o parque. E foi aí que meu esposo já tinha pesquisado e tem um aeroporto próximo da cidade de Penha, que é o aeroporto de Navegantes. Fica a poucos minutos assim. E ela falou: vocês vão para Beto Carreiro, então o voo para Navegantes vai ficar melhor para vocês. E sairia também bem mais cedo do que o voo para Florianópolis. Então, assim, falei: meu Deus, nos mínimos detalhes, Deus se preocupa conosco, Ele orienta tudo. E eu falei para a Ju, eu disse assim: olha, até esse atraso foi uma providência divina para que a gente chegasse mais cedo ao parque, para que você não precisasse dirigir de Floripa até Penha, de madrugada, por estradas que a gente não conhecia, né? Eu achei assim, sabe, antes de chegar no destino, já senti a mão de Deus ali, providenciando tudo. E ele falou assim, que antes, quando eu estava pesquisando as passagens, ele queria comprar uma passagem direto para Navegantes, só que estava muito caro. Então, ele teve que comprar para Floripa. E de última hora, assim, com o atraso, Deus preparou tudo, né? E facilitou a vida da gente. Como é bom a gente ter um Deus que se preocupa conosco. Eu vi em tudo, assim, desde o início, a mão de Deus nos ajudando. E ontem, gente, eu não consegui filmar nada. A gente perdeu o voo porque saiu atrasado. A gente foi pro hotel, mas a gente tava tão cansado que aí eu não consegui filmar nada de lá. E agora de manhã a gente vai pegar, vou para Navegantes, para aí sim chegar lá, Beto Carreiro. E para resumir, a Azul, que foi a empresa que viajamos, ofereceu lá em Campinas hotel, café da manhã, o jantar, e depois nós seguimos no voo para Navegantes às 6h05 da manhã. E de Navegantes, Ju alugou o carro e dirigiu até Penha, que era o nosso destino. Chegando em Penha, fomos direto para a Pousada dos Anjos. Fomos recebidos com um café da manhã maravilhoso, gente. E olha, eu preciso falar da delícia que são os bolos daqui. O bolo de limão, a cuca de banana, bolo de chocolate. Olha, vocês vão ficar babando. E como eu sabia que a gente ficaria hospedado por pouco tempo, registrei algumas coisas para você já se inspirar também. Quando você chega, já percebe aquele ar bem familiar. E aí é o estacionamento que fica bem em frente. A pousada é bem aconchegante, aquela carinha de família, sabe? Olha meu povo aí se sentindo muito em casa. E como a gente estava muito cansado, a vontade era de ficar por aí, viu, gente? Descansar um pouquinho. E olha esse banco que lindo, parecia que estava convidando a gente para descansar mesmo, né? Os móveis eram assim, em madeira, inclusive o balcão do atendimento era de madeira de demolição. Agora eu quero mostrar para vocês uma surpresa nesse quarto que nós ficamos. Esse aqui é o hotel que a gente tá aqui em Navegantes. Graças a Deus a gente chegou.
Todo mundo doido por um banho. Vou mostrar o banheiro rapidamente para vocês. Banheiro simples, mas com um tamanho muito bom. E eu, como sempre, de olho nas madeiras e nos móveis com esse acabamento mais rústico. Deixa eu mostrar aqui a varanda. Opa! Olha a paisagem aqui, minha gente. Não sei se vocês estão vendo daí, mas aqui, ó, já é um castelo lá de Beto Carreiro. Bem pertinho assim. Olha como Deus é bom, gente. Olha que Deus lindo. Que permitiu que a gente atrasasse o voo, perdesse, na verdade, o voo, para que a gente estivesse aqui, nesse momento. Nada sai dos planos de Deus. E essa é uma dica muito boa, você ficar hospedado num hotel assim próximo, porque nós fomos a pé e já economizamos R$ 40 de estacionamento. E, gente, até que enfim chegamos ao Beto Carreiro. Tu tá feliz? Tu tá feliz? Diz aqui. Vamos lá pra diversão. Olha, logo que a gente chega, tem o quê? O pessoal chegando aí, ó, do passeio de helicóptero. Que eu não tenho coragem de ir, mas pousa bem aqui, ó, bem em frente. Ali já tá a Ju com Giovana, tem caravanas ali, o pessoal vem todo com a camiseta uniformizada para não se perder. Outra turma ali, olha. Muito bom, gente. Tô muito animada. Vamos lá. Não me convidem para brinquedos radicais, mas vamos lá. Fizemos aquela foto oficial aí na frente do parque, porque quando você sair, gente, já é noite e não vai ficar bonito. Então, aproveita para tirar foto aí nesse local assim que chegar, porque esse castelo é lindo, né, gente? E aí já é a parte interna dele, onde tem lojas para comprar lembrancinhas e também onde a galera faz fila esperando a contagem regressiva para a entrada do parque. Tem também bilheteria para quem deixou para comprar o bilhete de última hora. Mas eu aconselho você a comprar antecipadamente, porque sua entrada no parque vai sair mais em conta. Aqui tem lojas e aqui fica já a entrada. E oficialmente entrando. Vamos! E agora? Tem logo um banho aqui, ó, na entrada. Pra recepcionar a gente. Uhul! Muito legal. Olha aqui. Olha, Giovana. Vem ver. Que lindo! E esse vapor de água que aparece aí na tela ajuda a refrescar em dias quentes, como foi o caso do dia em que fomos. Estava bem quente. E eles se encontram espalhados em alguns locais do parque. Aqui é a praça de eventos. Depois que você entra no parque, todo mundo passa por aqui. Quem chega logo cedo tem alguns aquecimentos aí, mas a gente chegou um pouquinho tarde, como vocês sabem. Mas tem fila aqui para tirar foto aí. Outra dica para você aproveitar o parque da melhor forma é tirar uma foto das atrações que estão em cartaz no dia. Elas ficam fixadas nesse totem com o nome da atração e o horário. Tire uma foto desse totem para dar uma conferida nos horários sempre que precisar. Dessa forma você pode se programar para não estar em algum brinquedo ou em alguma fila na hora do seu show preferido. Nós conseguimos assistir a 4 apresentações que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E aqui tudo temático, cada brinquedo. Essa parte aqui, ó, é Lilica Ripilica, o Baby Elefante. Olha que lindo, gente, lá em cima. E a nossa primeira atração vai ser aqui na Xícara Maluca. Tem o tempo aqui, ó, na fila. E a gente já tinha agendado. Alguns brinquedos você pode agendar também. Que bom! Não tem fila. E olha o detalhe, olha os detalhes, que eu olho tudo. Muito lindo.
o boné. Olha que tanto legal. Tem um pule aqui. O segundo brinquedo que nós fomos foi o Baby Elefante. Ele é como um carrossel, gente, que sobe e desce. Esse brinquedo tem um botão que você controla caso queira subir ou descer. Cada elefante comporta 2 pessoas, mas nunca uma criança sozinha, né? A criança, ela sempre tem que ir acompanhada de um adulto. E foi interessante que, como Giovana quis ir com o pai, eu me ofereci para levar uma criança comigo, já que a mãe estava com 2 e não podia ir 3 pessoas no elefantinho. Geralmente nesses brinquedos com personagens licenciáveis tem uma lojinha na saída. Então, caso você deseje uma lembrança, vá bem preparado porque os valores são bem expressivos. No final do vídeo eu separei alguns presentinhos que a gente comprou para vocês terem uma ideia dos valores. Hoje é o dia que eu vou no carrossel. Agora eu vou no carrossel de primeiro andar, ó. Vou lá em cima. Hoje vai ter direito a tudo, ou quase tudo, né? Porque montanha-russa não prometia a ninguém que ia. Esse carrossel, gente, é muito lindo, com uma riqueza de detalhes, numa pegada assim mais vintage, sabe? E eu registrei alguns deles para vocês. Essa é a velocidade do carrossel e você não se cansa porque essa paisagem é linda, com casinhas, com uma arquitetura bem típica da região e cada uma delas funciona, restaurante, lanchonete, lojinhas. É muito agradável de ver, fora toda a paisagem de Mata Atlântica preservada no parque. Ah, e tem uma dica muito legal que eu quero dar para vocês. Você leva sua garrafinha de água e não precisa estar comprando água mineral por lá. Eles têm vários pontos desse aí, espalhados principalmente na entrada dos banheiros e você pode encher a sua garrafinha de água sempre que precisar. Esse terminal aí estava bem na entrada da autopista, que a gente conhece como carrinho bate-bate, e nós já aproveitamos para ir porque estava praticamente sem fila. E olha, gente, já é o quê? Meio-dia e a gente foi nos brinquedos mais radicais que tem, no bate-bate, no carrossel, no elefantinho e no outro que eu não lembro. E agora a gente vai tentar ir no River, acho que é isso. Vamos embora. E o próximo brinquedo que vamos fica aí nessa área temática do Madagascar. Então na entrada aproveite e já tira fotos com os personagens que são muito simpáticos e para você ficar de lembrança. Em alguns brinquedos como esse aí, você pode se molhar. Então você pode levar capa de chuva. Inclusive nós compramos no hotel a R$7, mas nem chegamos a usar. E aí, Giovana, animada, Giovana? Yeah. Chega, mulher. E a gente vai nesse. Se você quiser uma capa, compre antes de chegar no parque, porque lá estava custando R$20 a unidade. Simbora. Ai, velho, tira a foto nossa aí. Ó, daqui a pouco sorria pra foto ali, ó. Tem um local do percurso que pede para sorrir para a foto e tem um flash realmente tirando uma foto, porque depois você pode procurar pela foto na saída do brinquedo e pagar pelo registro desse momento. E como o Crazy River, que é esse brinquedo aí, faz parte da área temática do Madagascar, durante o percurso você vai encontrar alguns dos personagens. A rejoelhada aí, ó. Aí tá o outro lá, né? E o pequenininho. Ai. Olha os pinguins aqui, Giovana, que tu gosta. Ó, olha pra papai aqui, ó. Dá tchau. Ô, parecida! E esse foi o exato momento em que entrou água no nosso bote.
E ela escolheu justamente o meu tênis e o de Giovana para molhar. Mas a gente não se importou, porque se você vai para um parque como esse, para um brinquedo como esse, eu acredito que você já deve ir disposto a se molhar. Pelo menos eu já fui com o pensamento de que ia sair daí toda molhada. Inclusive, nós levamos roupa extra. Então, essa é mais uma dica que eu posso dar para vocês. Leve uma mochila com pelo menos uma camisa extra para caso precise de uma troca. Eita, tu nem essa cobra ainda dentro. Não, já tá. Agora vai molhar, certeza. Agora. Quem não se molhar vai molhar agora. Ó, agora ela vem com as mãos. Com a chuva gelada. E aí foi muito legal lá no Crazy River, acertei agora o nome. E você terminar um brinquedo e já correr pro próximo, fazer uma esqueminha antes, como a gente fez. Alguma coisa deu certo, outras não, mas é bom você... Direita. Eu tava avisando para eu entrar no lugar certo. E eu tava dizendo assim, terminar rápido num brinquedo, já ir para outro, programar. Se tiver um brinquedo que lhe interesse perto, você já aproveita e vai, porque demora bastante, né? Na fila, então às vezes você quer um brinquedo em outra parte. Pronto, a gente tá aqui no Parque de Madagascar, a gente tá aproveitando tudo que tem por aqui. E olha o que é que tem, deixa eu mostrar pra vocês. Para os corajosos aí. E a gente estava praticamente correndo para chegar com tempo para assistir a apresentação do Hot Wheels. Como é uma das apresentações mais famosas do parque, eles aconselham a chegar com 30 a 40 minutos de antecedência. E pode até parecer exagero, gente, mas a gente pode comprovar que não é. Faltando aproximadamente 15 minutos para o início do show, os portões foram fechados porque não tinha mais lugar. E ficou muita gente do lado de fora que chegou de última hora. Então fica aí a dica para você chegar cedo. Dependendo do horário, você pode inclusive comprar seu almoço ou seu lanche e levar para comer nesse momento da apresentação ou minutos antes dela. Mais energia, mais adrenalina. Boa tarde! Olha, eu quero saber quem é que tá vindo brincar de Hot Wheels comigo?
A apresentação foi bem legal. Eu vi meu marido igual criança vendo carrinhos. Giovana lanchou e logo em seguida dormiu, gente, tranquilamente naquele barulho, e eu comi um lanchinho que a gente havia levado. E de onde eu estava era possível ver o pessoal se aventurando lá na Big Tower. Depois de assistir o show, a gente veio lanchar, na verdade é almoçar, né? Aqui no restaurante temático do Hot Wheels. Ali tem onde faz os pedidos. E olha aqui a decoração no teto, gente. Os carrinhos, como se fosse uma pista aqui em cima, olha. Muito legal, gente. Muito legal. E para quem ama arquitetura, decoração, interiores, assim como eu, gente, o parque é um prato cheio, dá vontade de parar e ficar fotografando tudo. E quando terminamos de almoçar, já estava praticamente na hora do início do show do Madagascar, que era um show que nós queríamos muito assistir por causa de Giovana. É uma apresentação que eu considero mais infantil por conta do filme Madagascar, mas também conta com elementos de apresentação circense. E os artistas sempre estão interagindo com o público, o que é muito legal. E eu recomendaria sim, para que vocês, quando for Beto Carreiro, assistam ao show de Madagascar, caso ele esteja em cartaz. Agora a gente está nessa estação linda aqui, olha. Esperando o que, Giovana? A chegada do trem. Daqui a pouco vai chegar. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do passeio, tá bom? E enquanto a gente estava na fila esperando o trem chegar, olha as figuras que passeavam no meio do pessoal. E foi muito bom esse entretenimento aí com o Pavão, porque o trem demorou um pouquinho. Demorou, mas chegou. Agora a gente vai. Eu vou andar de trem. E você? Andar também. Gente, tem gente já cansada aqui, muito cansada, mas a gente ainda tem atração para ir. Não é verdade? Tem que deixar o cansaço de lado nessas horas. Mas olha que lindo, gente, a paisagem. Eu vou filmar um pouquinho do percurso. E durante todo o trajeto tem uma gravação, como se fosse a maquinista ali falando com os passageiros. Primeiro ela passa as orientações e depois vai mostrando as atrações que tem em cada percurso do trajeto. Se der sorte, vocês podem avistar as capivaras mais simpáticas e fotogenicas de toda a América Latina. Ali as capivaras! Ele sempre dizia que preservar o ambiente.
É um passeio bem agradável, porém tem algumas surpresas no caminho. E eu gostei de tudo, com exceção da parte dos dinossauros. E se você, assim como eu, tem claustrofobia, talvez não curta essa parte. Inclusive, em alguns brinquedos do parque tem as informações para quem tem claustrofobia, pânico, etc. Então, se você é assim, evite esses brinquedos. Fora isso, o passeio foi bem agradável. Eles têm uma área de preservação ambiental bem considerável e se dedicam bastante na preservação da fauna e da flora e no tratamento da água. Como vocês podem notar, a vegetação da Mata Atlântica é densa, fechada e sempre verdinha. E essa parte foi muito legal. Você se sente dentro de um filme, vê só. Acho que não estão vindo nos receber. Perdeu! Isso parece mais... Um assalto! Nós somos do bando de Maldoc. Quê? Especializados em assalto na natureza? Mesmo! Fica todo mundo quietinho, porque aqui quem manda sou eu! Não! Minha carreira de novo, não! Vamos fugir, Bi! Bora! Já podem respirar aliviados, porque nosso herói Jeff Carreiro sempre chega para salvar o dia. E assim, estamos chegando ao fim dessa viagem. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu, porque cada minuto aqui me lembra como é maravilhoso viver num lugar que respeita e cuida da natureza. Mamãe feliz. Permaneçam sentados até que a locomotiva esteja totalmente parada. E depois desse passeio de trem delicioso, nós decidimos ir em uma montanha-russa. Sim, fomos numa montanha-russa, mas era uma montanha-russa mais infantil, conhecida como Dum Dum. Vai, jacaré! Uhul, que aventura emocionante! E essa montanha-russa, gente, não tem aquele looping, ou seja, a gente não fica de cabeça para baixo. Então, por isso que criança pode ir nela, mas sempre acompanhada de um adulto. Montanha mais desafiadora das nossas vidas. Grita, Giovana. Meu Deus, só numa montanha-russa de criancinha pra eu ir. E graças a Deus que não tinha looping, gente, porque na hora da descida o meu celular caiu. E ainda bem que foi no piso do carrinho mesmo, então tá tudo tranquilo. Quem fez o looping mesmo foi o meu celular. E Giovana gostou tanto desse brinquedo que nós fomos nele 2 vezes. Outro brinquedo que repetimos foi o Crazy River e já estava quase de noite. E foi outra experiência aí nele quando já estava ficando escuro. A gente achava que não ia dar pra nem vir nenhuma vez. Viemos. Foi? Tu gostou? Tu gostou mais da primeira vez? Ó, a gente já tá escuro. E a gente ainda tá por aqui, aproveitando. Vamos ver se ainda tá tempo de ir no Rascapusca. E o Rascapusca é basicamente você entrar em uma caverna encantada, só que esse passeio é dentro de um bote que vem num trilho na água. É um mergulho numa infância mais lúdica, com bailarina em caixinha de música, brinquedos em confeitaria, bichinhos tocando instrumentos musicais, tudo muito lindo. Depois já estava na hora do show O Sonho do Cowboy e nós fomos assistir.
Esse espetáculo é uma história, né, voltada mais com o Beto Carreiro como um super-herói, contada numa perspectiva tipo o Velho Oeste, sabe? A gente percebe pelas roupas, pelas casas. E é uma comédia, né? Envolve comédia e no final também tem um pouco de emoção. É bem legal. Fiquem na companhia de Deus, pois graças a Ele o sonho continua! E o último espetáculo da noite foi o show No Ritmo de Troia. A gente estava bem cansado, mas nós ficamos porque era na praça de eventos, então era todo mundo sentado na grama e ficou bem tranquilo para assistir. E para falar a verdade, desse show, o mais legal, além de estar sentado na grama, né, bem descontraído, é a hora dos fogos. E se eu puder resumir esse dia no Beto Carreiro, é que foi maravilhoso, incrível. E que eu recomendo sim para você um dia vir com sua família, mesmo que ela não seja radical, como a nossa também não é, mas dá sim para você se divertir em vários outros brinquedos. E depois que terminou, a gente voltou para o hotel, tomamos um banho gostoso, pedimos uma comidinha, porque no dia seguinte nós fomos conhecer a cidade mais alemã do Brasil. Então não deixe de acompanhar o próximo vídeo que nós vamos mostrar para vocês tudo que a gente conheceu lá em Pomerode. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comente e compartilha. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.